Atenção! Ao top de 5 segundos. Horário eleitoral gratuito. Está começando o meu, o seu, o nosso programa. O programa de quem tem compromisso com a nossa cidade, com a nossa gente. O povo de Antônio Carlos, nesse momento em que está ouvindo de que a minha candidatura ela foi indeferida por uma questão que ocorreu lá em 2007, quando eu era presidente da SEASA. Quando uma boxista estava devendo 30 mil para o SEASA, a SEASA tem a obrigação de entrar com recurso para cobrar esse valor na justiça. E o juiz, ao receber esse processo de cobrança judicial, chamou essa devedora, chamou o advogado da SEASA e o contador para sentarem à mesa e discutirem essa cobrança. E lá naquela reunião houve um acordo entre essas partes, onde o devedor solicitou que fosse retirado a multa e o juro, que na época somavam R$ 3.500. E o advogado da SEASA, junto com o contador, aceitaram essa proposta. E o juiz, então, redigiu um termo de acerto, de acordo daquele débito. Saí da SEASA e voltei a ser prefeito de Antônio Carlos. Em 2014, o Tribunal de Contas me questionou o porquê que a SEASA absolveu a cobrança da multa e do juro. E naquela ocasião, eu fiz a minha resposta ao Tribunal de Contas, onde eu apresentei a eles de que aquilo foi um acordo feito na Justiça. E meses após, o Tribunal de Contas novamente me intimou, dizendo que eu não poderia ter feito aquele acordo. Vocês me conhecem nas 3 vezes que eu fui prefeito. Não tenho nenhum processo por desvio de dinheiro, por obra superfaturada. Tenho processos, mas questões administrativas. Isso todos os prefeitos possuem. Eu tenho a minha consciência tranquila, porque durante todo o meu mandato como prefeito, eu sempre procurei uma coisa: fazer o bem às pessoas. E é isso que vale. Se o juiz indeferiu a minha candidatura, tenho certeza, Nelinho, que tem alguém lá em cima que é justo. Mas ainda serão justos aqui os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, aonde eles, ao analisarem essa questão, eles darão ganho de causa a nós. Isso vocês, meus amigos, poderão ter a certeza. Eu e o Nelinho, amanhã, estaremos batendo na porta de vocês, pedindo o seu voto, porque nós somos honestos, porque nós seremos absolvidos e nós seremos prefeito dia 2 de outubro. Agora é 15, Geraldo e Nelinho, pra cidade crescer, tá na hora de mudar. Agora é 15, Geraldo e Nelinho, com a força do povo todo mundo vai ganhar. Nós queremos um Antônio Carlos, do trabalho, amor e fé. Competência, honestidade, é tudo que a gente quer. Começa agora o programa da coligação Antônio Carlos do Trabalho, Amor e Fé. PP, PT, PSB, PSDB. Olá, amigas e amigos de Antônio Carlos. Nossa campanha é só alegrias. A cada dia, a coligação Antônio Carlos do Trabalho, Amor e Fé recebe mais adesões. E onde o nosso prefeito Paulo Remor e a nossa vice-prefeita Natália Pauli vão, as manifestações de apoio são inúmeras. Eu voto 11 em Remor e Natália. Prefeito Paulo Remor, a receptividade das pessoas tem sido muito grande, não é mesmo? Nos fale sobre esta alegria, mas também desta responsabilidade em atender às expectativas das pessoas. Bom dia a todas e a todos. Os nossos cumprimentos aos amigos que nasceram em Antônio Carlos e o nosso abraço fraterno a todos aqueles que vieram de outras regiões deste imenso Brasil para fazer de Antônio Carlos a sua casa, a sua residência. A esses companheiros, a nossa saudação e um grande abraço. Desde o início da campanha eleitoral, Natália e eu temos apresentado nossas propostas para administrar Antônio Carlos a todos que aqui vivem.
quero dividir com vocês que nos ouvem aqui pela Rádio Poeses a nossa alegria. Por onde andamos, nas visitas que realizamos, nos encontros, as manifestações de apoio, as nossas propostas têm nos deixado muito felizes. Realmente, pessoas de todos os partidos, gente que ama e quer o bem de Antônio Carlos, nos abraçam, nos estimulam e dizem: Remor, continue com essa força, continue trabalhando pela nossa gente. Ficamos também gratificados quando recebemos das pessoas agradecimentos por obras que estão sendo realizadas por Adelino Kretzer e eu, por obras que ainda estão em andamento, mas que até o fim de nosso governo haverão de estar totalmente concluídas. Realmente, em todas as ações, apoios, obras realizadas, pensamos em primeiro lugar no bem-estar das pessoas, na melhoria da qualidade de vida de todos. É nosso compromisso. Queremos ver um Antônio Carlos a cada dia mais feliz. Por isso, estas manifestações nos deixam ainda mais motivados a dar continuidade a este trabalho que eu e Natália haveremos de levar em frente. Com este sentimento de missão cumprida e imbuídos de muita responsabilidade, nós colocamos às senhoras e senhores, aos jovens, nosso compromisso de darmos continuidade ao desenvolvimento de Antônio Carlos. Nos comprometemos a ampliar os investimentos em educação, em saúde, em infraestrutura, tudo com sustentabilidade, entre outras áreas, e garantimos o apoio ao nosso agricultor. Nestes quase 4 anos, fizemos e haveremos de fazer muito pela agricultura familiar de Antônio Carlos. Nós pensamos naqueles que fazem o nosso município a cada dia progredir mais. Nós pensamos, e até o nosso slogan diz, Antônio Carlos do Trabalho, e é isso que nós queremos ver na nossa cidade. Gente com vontade de trabalhar. Continuamos nossa campanha, Natália e eu. Estamos convencidos de que no dia 2 de outubro vocês estarão conosco. Vocês estarão com todos os candidatos da coligação Antônio Carlos do Trabalho, Amor e Fé. Por isso, não esqueça de que, para cuidarmos bem de Antônio Carlos, precisamos eleger vereadores comprometidos com vocês, comprometidos com o melhor para o município. Vote nos candidatos a vereador de nossa coligação. Vote nos candidatos da coligação Antônio Carlos do Trabalho, Amor e Fé. Vamos fazer com que Antônio Carlos continue a crescer. Vamos fazer de nossa cidade cada vez mais feliz. Um abraço. No último dia 8 de setembro, centenas de mulheres participaram do 2º encontro de mulheres da coligação Antônio Carlos do Trabalho, Amor e Fé. Natália Pauli, um encontro sem dúvida para ficar na história e realizado por mulheres que já estão fazendo história no município, não é mesmo? Meus cumprimentos a todas e a todos. É sempre muito bom estes encontros com vocês aqui pela Rádio Poeses. Hoje não poderia deixar de dividir com vocês a alegria que tive na última semana. Centenas de mulheres se reuniram para manifestar apoio à nossa candidatura numa demonstração de força e determinação. Recebemos a visita da presidente do PP estadual, a Beth Tiskoski. Recebemos também uma mensagem de Ângela Min, ex-deputada federal e ex-prefeita de Florianópolis, mas foi das mulheres da nossa coligação, Antônio Carlos do Trabalho, Amor e Fé, que recebemos as maiores manifestações. A organização do encontro foi impecável. A participação das mulheres foi surpreendente. Todas as candidatas e candidatos a vereador tiveram a oportunidade de falar às mulheres sobre suas propostas. E a Paulo Remor e eu só nos restou agradecer e, mais uma vez, firmarmos o compromisso por um Antônio Carlos ainda melhor para se viver, criarmos nossos filhos e netos, sermos felizes. Eu convido a vocês a conferirem o sucesso do 2º encontro das mulheres da nossa coligação no nosso site www.vote11.com.br ou pelo Facebook do PP de Antônio Carlos. Assim como em encontros como este, eu, Natália Pauli, prometo que a mulher também fará a diferença na administração municipal. Vote 11.
Faça parte deste time vencedor. Vote 11 para Antônio Carlos avançar ainda mais. Você acompanhou o programa da coligação Antônio Carlos do Trabalho, Amor e Fé. PP, PT, PSB, PSDB.